E aí, jovens, tudo certo? Bem-vindos ao canal da Cova na Estrada. Hoje tem um unboxing e review de um produto que acabou de chegar aqui. Na verdade, são dois produtos. O primeiro é um câmbio automático, um item que eu sentia muita foto no simulador. Hoje a gente tem muitos caminhões novos, com tecnologia de ponta, painel todo digital, e eu sempre achei estranho dirigir um caminhão desses trocando marcha no câmbio manual, sabe? Não curtia muito isso. Já fazia um tempo que eu estava de olho nesse item, até que eu tomei coragem e comprei. E chegou essa semana, vou montar para vocês, vamos testar e ver como funciona. Primeiro eu vou abrir aqui a caixa para a gente ver o que veio dentro, né? E aí a gente já parte para a parte de montagem e teste. Também chegou junto essa base aqui, ó, que serve para encaixar no meu suporte de câmbio, que é uma base estendida, um pouco mais larga, que dá para colocar os dois câmbios lado a lado, o manual e esse automático. Eu não tenho um cockpit todo parrudo, então eu uso um suporte de volante da Extreme Race, que é o SGT, e ele é bem limitado, mas eu vou adaptando coisas nele conforme for possível. Então, bora abrir esses itens aqui para a gente ver o que veio dentro deles. Bora abrir esse aqui, ó, improvisei uma mesa aqui, ela tá balançando, mas é o que a gente tem para hoje. Deixa eu abrir aqui. Esse momento é muito importante. Eu nunca fiz um review. Nunca fiz um review, não. Nunca fiz um review. Na verdade, eu sempre fiz um unboxing sozinho, né? Quando a gente chega com um produto em casa, você abre, você faz o seu unboxing. Eu nunca gravei. Só gravei para comprovação, caso o item venha danificado, quebrado. Então esse aqui já está servindo para isso, né? Tem os itens quando a caixa vem muito amassada, galera. Aproveita e grave ali abrindo a caixa, né? Vamos abrir aqui o brutinho. Bruto não, né? Bruto é o câmbio Ethan Fuller. Esse aqui é melzinho na chupeta, né? A simulação. Mas é legal, é legal. Tá aqui, ó, uma caixinha bem simplesinha, galera. Esse aqui parece que até foi tirado dentro de um carro. Esse câmbio, dizem não, né? Ele é do iShift, né? Muito parecido, tem o mesmo modelo da Volvo. Então a Volvo, ele tem o mesmo design, parece, né? Esse eu comprei esse, tinha um vendendo aí no mercado brasileiro, eu comprei esse por causa de um motivo. Tá, aqui veio o câmbio. Gente, é parrudo, hein? É bonito. É bonito. Manualzinho. Bem xerelento, nada demais. Deixa eu ver ali se tem alguma especificação aqui para ler. Tranquilo. Na caixa veio só isso. Veio aqui todos uma parte de acessório, né, para montar ele. Ó. Gente, é pesadinho, tá? Deve ter algum quilo aqui. Mais de 1 quilo. Deixa eu pegar minha balança. Vou pegar minha balança para a gente pesar. Voltei. Trouxe a balança. Deixa eu ver aqui a tara. Deixa eu ligar ele aqui. Deixa eu virar aqui, né, para vocês enxergarem melhor. Assim, né? Vamos ver quanto que tá dando. 1 quilo. Tem 1 quilo, é isso mesmo, é 1 quilo e 67 gramas. 1 quilo. 1 quilinho. Então não estava tão fora não. Ó. Vamos ver as dimensões deles. Ó. Aqui ele tem 26 centímetros aqui. Largura aqui tem 10, mais um pouquinho de 10. Assim, né? De 10. E a altura dele... tem quase 12, 11,5. Então é parrudinho, é grandinho, pesadinho. Aqui a gente tem R, vou botar assim, né? Assim, isso. Aqui a gente tem a Ré, não, aqui tá no a Ré, neutro, o verdinho tá indicando, ó, automático, manual. O que me fez comprar esse cara aqui foi esse botão lateral aqui, ó. Esse aqui é para o câmbio manual sequencial, né? Quando a gente precisar alguma subida, coloca no manual, quero manter só na primeira marcha, ó. Aqui, ó, diminui e avança, né? Reduz e avança. Tem esse botão aqui também. Ah, esse aqui é para trocar. Esse aqui também, eu não entendi para que serve esse botão aqui. Ah, não, esse aqui... Não. Ré...
Tá na ré. Vamos apertar para ver aqui. Eu acho que tá... Vamos quebrar ele, né? Não, esse aqui tem mais uma opção, pessoal. Eu tô com medo de fazer porque ele não tá fixo ainda. Ó, esse aqui vai pro parque. Agora sim, ó. Esse aqui é o parque. Ó, ficou no parque. Aí puxa, né? Nossa, é bem bruto, hein? Ré e vai indo. Engraçado que ele não vai para ré, ó, ele tem que apertar para ir para ré. Bem legal, isso aqui gostei. E aqui tem o outro botão. Tem um botão aqui também. EP, não sei o que eu posso colocar aqui. Talvez sincronia, que é a marcha sequencial, né? E automático. Habilitar aqui. E aqui tem outro botão também de L, né? Parece que ser uma reduzida, né? Talvez. Temos vários botões. Muito legal. E aí, jovens, estamos aqui numa posição um pouquinho diferente agora para essa montagem. Esse aqui é o meu câmbio, né? Meu câmbio manual, tranquilo, que eu vou continuar usando, principalmente no America Truck, né? Caminhãozinho mais velho, vai usar esse cara aqui. E tá ele aqui, ó. Vamos fazer essa montagem. Eu tenho que retirar esse primeiro, porque eu vou botar essa base aqui que veio também, né? Essa base veio, ó. Acabou faltando, a bateria acabou acabando ali, mas tem essa base aqui que eu vou estender aqui, ó. Essa parte aqui do lado, né? Vou colocar os dois câmbios um do lado do outro, ó. Estão vendo na câmera de cima? Então a ideia é ter esse aqui para posicionar o câmbio aqui, né? Vai ficar um do lado do outro assim. Então, tenho que retirar esse cara ali. Ó, pessoal, essa montagem aqui está acontecendo na íntegra, né? Porque não sei, eu vou descobrindo aqui. Esse vídeo pode ficar longo, mas vou precisar. Tem que tirar aqui embaixo. Normalmente eu ia deitar aqui no chão para ver esse parafuso aqui, né? Mas vou ter que fazer por aqui para não ficar tão feio no vídeo, né? Câmbio Logitech. Eu não mostrei para vocês ainda o meu setup aqui, né? Meu setup não, meu suporte de volante, né? Que eu tô botando as tralhas tudo aqui, adaptando. Então aqui tem o meu bottom box. Tem tudo aqui. Preciso fazer um vídeo sobre esse Extreme Racing aqui, né? Que eu comprei. SGT. Já vou adiantando que se você pretende colocar coisas nele, suporte, aí você está lascado. Ele não tem tantos recursos, opções, né? Da Extreme Racing, meu cachorro tá latindo agora. Da Extreme Racing, só tem de acessório aqui esse câmbio aqui, ó. Suporte de câmbio baixo. Não tem mais nada. Eu queria um suporte para teclado, não existe. Isso me desanimou um bocado desse setup aqui, desse suporte. Vou tirar aqui. Agora, gurizada, é a base. Também comprei na China essa base. Eu vou fazer um vídeo mostrando todo o meu setup, né? Como eu jogo, minhas dificuldades, porque assim, aqui é meu ambiente de trabalho também, não é só de jogo. Então eu monto, desmonto, então eu tenho que deixar tudo meio que pré-pronto aqui, pré-montado nesse suporte, né? Ó, base bem bacana. Deixa eu botar aqui na câmera, né, para ver se está focada certinho. Olha que legal que ficou aqui, ó. Encaixou certinho. Eu acho que aqui vai dar certo. Ó. Se bem que esse cara aqui, o certo era ser assim, né? Se eu fizer assim... Não, ele vai ficar muito na beirada aqui, ó. Eu preciso de um apoio. Então eu tenho que ver como é que eu vou fixar esse aqui. Ele tem aqui uns parafusos, ó. Ele tem... Cadê aqui, ó? A base de apoio dele é aqui, né? Ó. Aqui. Rosca. Tem rosca aqui, ó. Aqui também tem uma rosquinha. Esse aqui não é rosca. Opa, perdeu o foco. Não lembro como é que eu tava botando esse cabo aqui. Qualquer coisa eu desmonto ali.
Será que tem que ser assim? Eu preciso desse buraco aqui, ó. Não vai dar um buraco. Não vai dar buraco com buraco. Deixa eu ver se eu inverter aqui. Opa, parece que aqui vai dar. Deixa eu ver. Tem que ser nesse aqui, ó. Vocês entenderam aqui, ó? Ó, aqui, ó. Ai, 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 galera. Isso aqui é uma traqueira, né? O que a gente inventa, né, galera? Esse negócio de simulação aí, simulador. Vai jogando o negócio, vai gostando, vai se empolgando, quer uma coisinha ali, compra um negocinho aqui. Eu não quero comprar mais nada, chega. Até parece. Não, agora eu não tenho mais nada para comprar assim que seja... Ah, tinha uma chave de seta. Mas a chave de seta eu tô desanimando. Não sei se... É legal, né, a chave de seta. É muito legal a chave de seta. Mas tem no AliExpress algumas opções. Tem no Brasil aí, né? Tem gente que monta, cria, desenvolve. Aê, foi! Primeiro parafuso, gente. O primeiro está montado. E essa base vai ficar bem marromeno, vai sobrar aqui um pedaço, não está alinhado, né? Eu tive que alinhar com esse primeiro aqui. Esse primeiro câmbio, né? Muito triste esse suporte para volante. Não consegui colocar outras coisas. E só veio uma roda de aperto, não veio outra. É muito fraquinho, galera. Não, ele não é fraco no sentido de qualidade do produto. Ele é um produto muito robusto, é bruto demais, ele é pesado, resistente. Porém, falta customização, assim, falta... Ah, eu quero botar um suporte com teclado aqui no lado. Não é inviável, impossível, não existe. Tem que adaptar alguma coisa. Pensei em comprar outra base dessa aqui de suporte base de câmbio e colocar do outro lado invertido. Entendeu? Para ver se... Agora aqui... Esse vídeo merece like, hein? Trabalho da porra para fazer isso aqui. Quero nem saber, pode dar o like aí. Pô, galera, aqui já resolve em segundos, ó. Muito mais fácil, galera. Muito mais fácil isso aqui, ó. Eu fazendo gracinha ali, tentando acertar o parafuso. Muito mais fácil. Pois é, tô me vendo aí, né? Olha só o que eu tô passando aqui, galera. Bora dar o like, se inscrever. Faltou, cadê a chave que veio? Veio uma chavinha. Ah, tá aqui. Bora se inscrever aí. Não é fácil. Acho que é uma 10. Deixa eu ver se é uma 10. É uma 10. Eita. Coisa linda. Quanta chave aí. Já tá super firme aqui. Lá vem ele. Eu vou ficar por aqui mesmo. Vou ter começado todo o vídeo aqui, ó. Aqui. Devia ter baixado mais a câmera. Agora foi. Aqui. Vou ter que ir para baixo de novo. Para baixo do caminhão. Eu quero não tá aqui. Nunca tá. É, temos um probleminha.
questão do parafuso, galera. Opa! Ai, cara, por que eu fui querer gravar isso aqui, meus amigos? Pra quê? Eu não vou botar esse vídeo, não. Vou cortar. 4 tá bom. 3, aliás. Aí, ah, tá ótimo. Ó. Tá ótimo. Então, galera, ficou bem legal aqui a montagem. Ó, a base ficou bem firme. Bem boa aqui. Só vou dar uma ajeitadinha aqui depois, ó. Botei os 2 câmbios aqui, ó. Quero jogar no American Truck. Tá aqui, né? Automático. Manual, desculpa. Meu Ethan Fuller. Vou trocar essa manopla também. Vai vir uma mais baixinha. Uns botãozinhos bem legal aqui de originais, né? Câmbio automático agora. Vamos aqui, ó. Vamos jogar. Legal. Vamos poder jogar aí Colt, galera. Ô, Colt, meu amigo, ônibus. Pô, pra que mais legal do que isso aqui não jogar com câmbio automático desse no ônibus? E vai vir essas DLC de ônibus aí, galera. Pô, os mapas BR vão ficar muito massa, né? Porque vai ter de viagem levando as velhinhas lá pra Aparecida do Norte. Nossa senhora. Curti. Ó, vou montar ali, vou terminar de limpar tudo isso aqui, vou aqui pro game, vou montar tudo aqui, deixar prontinho. Já vou gravar ali alguma coisa sobre ele, tá bom? A configuração é bem simples dele, aquele que é tranquilo, vai ali nos botões, coloca aqui, ali, marca a posição, sabe? Todo mundo sabe fazer isso, tá bom? Então, bora lá pro jogo? Corta aí, editor, muito vídeo, muito longo já. Então, pessoal, finalizamos aqui a montagem, tá? Deixa eu testar ele aqui. Ó como é que ficou, deixa eu botar aqui, ó. Tá aqui o menininho, ficou bem firme, tá? Curti muito essa base aqui estendida, ficou ótimo. Aqui tá meu câmbio H-Shifter, né? Caminhões manuais. E aqui ficou meu automático. Falando sobre as posições dele, né? Então aqui, ó. Essa trava aqui é para passar aqui para baixo, né? Avançar entre automático, neutro. Mas ela tem algumas limitações. Primeiro eu vou começar aqui no parque, né? Apertando esse botão de cima aqui, ó. Tem que estar no neutro para ir pro parque, tá? Apertou aqui, ele vai lá para baixo. Lá embaixo, mesmo apertando essa alavanca aqui, não vem, ó, não vem, tá? Tem que ser o botão aqui de cima de novo, ó, esse daqui, ó. Aqui é um pouquinho duro esse botão, tá? Apertou, puxou, ele já vem pro neutro direto, ó, ele não para na ré, tá? Então, da ré pro automático, eu sou obrigado a apertar, deixa eu botar mais reto, eu sou obrigado a apertar essa alavanca aqui atrás, ó. Esse botão aqui, pressionar o botão e joga aqui pro automático. No automático agora, pro manual, ele vem de boa, ó. Volta para o automático também de boa, sem apertar botão nenhum. Então isso aqui, ó, para condução é melhor, né? Para ir pro neutro, ó, também. Agora do neutro para o automático não vem. Aí tem que apertar aqui, né? Ó. Isso aqui vocês vão aprender na hora, é bem tranquilo, bem fácil aqui. Eu também não sabia, não li manual nada, fui só testando aqui. Poucos segundos eu estava sabendo como funciona, né? E para ré, também não vai, só se eu empurrar, né? Ó, tô empurrando, não vai. Tem que apertar aqui o botão atrás, né? Segurar. Engatou a ré. Da ré pro neutro também não vem, ó. Não, vem. Ó, da ré pro neutro, veio. Ele tem, tem uma sequência aqui, tem um esqueminha para ficar usando, né? Mas aqui acostuma fácil, tá? Vamos lá, então. Deixa eu botar aqui no neutro. Tem esses 2 botões aqui do lado também, né? Que servem no modo manual. Quando tiver no modo manual, a gente passa por aqui, né? A marcha. Vou botar no neutro. Agora no computador, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O que eu fiz. Tá aqui, ó, no tipo de entrada, né? Conectei o USB, conectei uma vez, depois eu reiniciei o computador, ele não reconheceu, só tirei, botei de novo, pluguei, voltou a funcionar. Ficou aqui, ó, AM Transmission. Tá aqui. O que eu troquei, né? Transmissão, botei automática real. Esses modos aqui, galera, adaptativa, tem várias funções no modo automático que eu não explorei ainda, tá? Depois eu vou dar uma olhada nisso. Só vou fazer essa parte do funcionamento dele, depois a gente testa as outras opções de automático, né? Então foi isso aqui, basicamente aqui foi isso. Aqui na parte do H-Shift não tem diferença agora, né? Tanto faz. Tem uma opção aqui de transmissão automática, ó, mas aqui deixa desabilitado, porque isso aqui é a mesma função, é o mesmo botão de atalho aqui do teclas e botões que a gente vai configurar, né? Então pode deixar desativado aqui. Vamos para teclas e botões.
Eu já testei, mas eu deixei aqui tudo resetado para mostrar como que eu fiz a configuração. Então, cadê aqui? Transmissão, tá aqui, ó. Alternar entre transmissão automática e sequencial. Isso aqui é a parte do aqui manual, né? Quando a gente joga para o manual e joga para o automático. Então, vou clicar aqui, ó. Cliquei. Deixei aqui já no automático, né? Deixa sempre no automático, a posição próxima. Vai para o manual e volta para o automático. Pronto, configurou. Está configurado esse botão. Modo adaptativa, vou pular esse aqui, tá? Esse aqui é um modo de transmissão, depois a gente vê esse aqui em outro momento. Agora, modo de direção, o D, né, que seria o automático. Então, deixa no neutro, ó, joguei para o neutro, cliquei aqui na célula, jogo para o automático e volta para o neutro. Pronto, configurou. Modo de ré, a mesma coisa, já está no neutro ali o câmbio. Clicou aqui na célula, joga para ré e volta para o automático. Configurou, simples, né? Submarcha, agora é o seguinte, submarcha são os botões aqui do lado. O que você vai fazer? Joga o câmbio lá no manual, deixa no manual. Vem aqui no submarcha, clicou, apertou aqui o sinalzinho de mais aqui para cima, né? Botãozinho lateral, tá? É o botão lateral aqui, ó. Configurou. Descer, mesma coisa, ó. Vem, descer. Agora vamos para o neutro. Jogue o câmbio aqui no automático, deixa no A, clica no neutro, na célula, joga para o neutro e volta depois para o automático de novo, ou deixa no neutro, tanto faz. Então, finalizamos a configuração. Tem mais duas configurações aqui, indicar para subir, indicar para descer marcha. Também não sei como é que funciona isso no jogo, tá? Teria que testar para ver, mas são alguns botões que tem que configurar, não sei como é isso, tá? Tá configurado certinho. Agora vamos para o jogo, vou ver como é que fica no jogo. Tô aqui com o meu Renault, que eu gosto dele. Vamos aqui para o game agora, gurizada. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ir aqui para dentro. Deixa eu ligar ele. Galera, aqui agora deu, né? Acabou, né? Não precisa mais nada, né? Joga aqui pro automático. Ó, ele arrancou. Já arrancou de uma quarta aqui, né? Dependendo da transmissão que você escolhe lá, né? Quinta. Deixa eu ver se eu vou bater aqui, galera. Vai indo, ó. Foi. Não tem segredo nenhum, né, gurizada? Jogou aqui, ó. Pezinho no freio, não morreu. Joguei a ré. Só alegria, hein? Aí aqui agora no modo manual. Você que passa, né? Aí funciona os botões do lado, ó. Primeira. E ele fica na primeira, né? Ó. Fica na primeira, ó. É uma super trator, né? Na verdade é trator agora. Tô aqui, passei a segunda. E é só acelerar e vai, ó. Que delícia, hein, galera? muito bom para fazer conteúdo, vai ser bom, relaxa mais. Pra galera de ônibus, meus amigos, porra, isso aqui no ônibus vai ser muito legal. Agora tem que testar os modos ali adaptativos, aquelas coisas todas, o que acontece, né? Ó, eu mexi no botão aqui, ó, ele saiu, foi pro neutro, ó, quando tava no automático. Então tem que verificar ali o que tem de, o que funciona ali de modo adaptativo, se fica real mesmo, se é algo simulado, né? Ó, tô aqui, liguei o freio motor. O modo manual para reduzir eu acho que vai ser bem legal. Vou dar uma pisada aqui, galera. Tem uma velocidade. Dá para fazer o seguinte, para não perder a redução com o freio motor, né? Ó. O freio motor tá ligado. Joga pro manual. E vai reduzindo o manual, ó. Para ele não se perder tanto, né? Pô, galera, mas isso aqui... Curti, hein? Curti demais. Tem uma diferençazinha, assim, da pilotagem aqui do câmbio manual. O caminhão parece que ele fica mais preguiçoso. Ó, tá reduzindo aqui no freio motor só no automático, ó. Mas ele reduz bem, hein? Ó. Reduz bonito, galera. Bonito, ó.
Mas dá para sentir que o tempo de resposta às vezes é meio preguiçoso, né? Esse tempo de resposta aqui de arrancadas. Também eu estou com uma relação muito curta, galera. Esse câmbio ali que eu escolhi de 13.1. Vou arrancar aqui vou arrancar aqui no C1, ó. C1 que é trator, né, ó. Primeira, segunda, terceira. Olha, eu dei 2 cliques, pulou para quinta, ó, sétima. Ó, legal, pessoal. No modo manual aqui, tu consegue ir reduzindo. Quantas vezes tu clicar, tu apertar o botão, ele reduz a quantidade, né? Já pula para a quantidade, ó. Deixa eu arrancar aqui na primeira. Não, arrancar na terceira aqui, que tá de boa para arrancar na terceira, né? Vai, semáforo, abre aí para nós. Ó. Joguei uma quinta, joguei uma sétima, vou jogar uma décima. Opa, foi para décima, ó. Então, no pior dos casos, né, caminhão tá muito pesado, heavy cargo, dá para até andar com um pouquinho no manual, né? Opa, acho tão boa aqui, galera. Demais, demais, curti, curti. Então é isso aí, meus jovens. Opa, tomei multa, ó. Por causa de vocês. Obrigadão por quem assistiu até aqui. Deixa o like, comentário. Esse é um item, não falei o preço, né? Um item não é barato esse cara aqui. Eu paguei 900 e alguma coisa. Tá passando aí na tela o preço que eu comprei no AliExpress. Vou deixar o link também, tá? Não ganhei nada aí no link, mas para quem tiver curiosidade, for comprar, chegou certinho aqui para mim, tranquilo. De boaça, galera. Pode comprar que é tranquilo. Tá bom? Valeu! Segurando o caminhão aqui, no automáticozinho agora. Então, forte abraço, meus amigos. Deixa o like, tá? Cara, deu um trabalheira fazer esse vídeo, meus amigos. Trabalho demais. Então, dá aquela força, deixa o like, compartilha, deixa um comentário aí. Se você tá empolgado aí para jogar o coach aí, modo de ônibus, né? Vou curtir muito jogar o ônibus com esse câmbio aqui, tá bom? Então, forte abraço. Tem mais vídeos aqui no meu canal. Vê minhas playlists aí. Bom, forte abraço e tchau!